Bom, a Web Rádio está todo mundo ligado e hoje nós estamos aqui num programa especial, Conexão Entrevistas, e uma convidada também super especial, a Luciele Dornelles, que todo mundo é fã, todo mundo conhece, todo pessoal que acompanha a IPTV aí conhece a Luciele Dornelles. Ela tem 37 anos, começou sua carreira no Rio Grande do Sul, terra boa, terra, gosto muito do Rio Grande do Sul. Começou como repórter e cinegrafista. Ela se formou em jornalismo em 2005, pela Universidade Católica de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Viajou por todas as regiões do Brasil para cobertura de reportagens, né, e matérias especiais. Mora aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, desde 2010. Trabalha né, como editora de texto, editora de mídias sociais, apresentadora do IPTV1, que é o nosso jornal aqui, filiado à Rede Globo, que vai ao ar todos os dias, né? Na hora do almoço, meio-dia, e tem uma abrangência de 66 cidades paulistas. Bastante, né, Luciele? Isso E aí, já responsabilidade, né? total. Eu queria já de antemão agradecer o teu tempo, a sua disponibilidade, que eu sei que a tua agenda é super apertada, mas para nós aqui da On Web Rádio e do Conexão On, que é o nosso programa de entrevistas, é uma honra ter você como nossa entrevistada aqui. Agradeço de coração, viu? Obrigada, Zé. Também agradeço a você, a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Para mim é uma felicidade sempre poder conversar, contar um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores e mostrar aí uma pessoa que não só profissional, né? Não só aquela figura da jornalista no estúdio que todo mundo está acostumado a ver, né? Ao vivo todos os dias. Pois é, né? Tem essa questão de bastidores, é bem interessante, né? O pessoal eu particularmente tenho muita curiosidade, acho muito legal. Eu te sigo nas redes sociais aí, eu vejo que você posta algumas coisas dos bastidores, né? É super legal, né? Bem dinâmico, né, o teu trabalho, né? Pois é, e é muito legal como a internet, as mídias sociais trouxeram essa possibilidade, né? Porque antigamente existia todo um mistério por detrás da televisão, de como se fazia televisão. E hoje é tudo bem escancarado, e ser assim aproxima as pessoas. Não é da forma como anos atrás se imaginou, as pessoas não podem saber como a televisão é feita. É o contrário. Cada vez que as pessoas conseguem ali saciar um pouquinho da curiosidade, conseguem ver como é o dia a dia, mais interessadas elas ficam. E hoje a maior prova disso é que TV e internet trabalham juntas, né? Quase que de uma forma só, assim, fundidas uma na outra. Não existe mais televisão sem internet, e a internet também alimenta muito o nosso trabalho na TV. Pois é, inclusive, até para assistir um jornal, você não precisa mais só de uma TV, né? Antes era só em TV, né? Hoje você assisto, você, por exemplo, às vezes, muitas vezes eu assisto no aplicativo da emissora, né? Isso. É, E uma coisa que é muito bacana, né, Zé Luiz? Antigamente existia uma prisão, entre aspas, em relação à programação da TV. Por exemplo, JN, 8h30 da noite, as pessoas tinham que voltar para casa, estar em volta da televisão para poder assistir. Hoje, se você perder, seja o JN, o EPTV1, o Jornal Hoje, você pode conectar no streaming, no canal de streaming, que é a Globoplay, ou mesmo no sim. G1, e você pode assistir depois. Essa liberdade é muito gostosa também, porque você pode escolher ver só o que te interessa, né? Pois é, total. Eu sempre vejo, quando eu não consigo assistir ao vivo o jornal do meio-dia que você Uhum. apresenta, eu vou no Globoplay depois, pego os trechos, os Ah, trechos mais demais. assistidos, enfim, vou vendo tudo ali. É Uhum. bem, Ah, bem, que bacana. bem legal essa interatividade. É uma interatividade, né? Total, total. Hoje o jornal, como você falou, é muito dinâmico, é muito interativo, muito participativo e cada vez mais tem a cara da pessoa que está nos assistindo, né? Não é aquela coisa de uma comunicação linear como durante muito tempo foi, em que só nós tínhamos voz e embora a gente desse espaço para os entrevistados, hoje esse espaço acontece o tempo inteiro, né? Então a pessoa está fazendo o jornalismo junto com a gente, não só dando a opinião dela, mas muitas vezes participando com conteúdo, com informação atualizada. Pode ser em relação a um incêndio, pode ser em relação a um acidente, pode ser contestando algo que a prefeitura disse. E eu brinco até, eu digo, ai, eu fiz jornalismo para viver esse momento, porque para mim é muito gostoso saber que a comunidade, que a população
pode participar de forma tão ativa, né? Vamos pensar que anos Sim. atrás isso era impensável. E agora eu sinto uma alegria muito grande de poder perceber que a população está lado a lado com a gente, sabe? E Pois isso é. deixa um vínculo, uma credibilidade com a notícia muito forte. Eu imagino, de fato. E essa interatividade eu acompanho no jornal, né? As pessoas em tempo real mesmo, né? Você está apresentando o jornal ali, Sim, mandando mensagens, foto, foto, pedido de ajuda em algumas é, questões, né? exatamente. Eu vejo que você põe lá no seu calendáriozinho lá verdinho, vermelhinho. Isso. O nosso É, jornalismo comunitário, ele é o que há de mais forte hoje no jornalismo de TV, porque vamos pensar num jornalismo em nível nacional, ele hoje ele tem um desafio enorme que é a internet ao longo do dia. Então, de novo, trazendo o exemplo de um jornal em rede, que é o JN, que sempre foi o principal jornal que existiu no país e que sim, serviu como referência para grande parte dos comunicadores do Brasil, né? Hoje a pessoa já acorda com a notícia na palma da mão, certo? Ela já está de manhã cedo sabendo o que aconteceu. Então, olha que desafio para um jornal em rede chegar à noite e ter que fazer um resumo de tudo que as pessoas sabem de um é jeito verdade. diferente e interessante. Agora, em contrapartida, o jornalismo comunitário vem crescendo porque as pessoas querem se ver, as pessoas querem não se ver só pelo para massagear o ego. Quando eu digo querem se ver, elas querem ver a avenida por onde elas passam, o caminho por onde elas transitam, os vizinhos, o que está acontecendo ali no outro bairro. Nossa, isso é parecido com o que aconteceu comigo. Isso mexe muito, né? Então, o Muito. forte hoje do jornalismo é o jornalismo comunitário, sem dúvida nenhuma. Vem crescendo cada vez mais, não só na EPTV, mas nas outras afiliadas também. E ainda falando sobre essa interatividade, eu achei muito bacana essas lives, né? Que você faz um pouco antes do jornal, falando Uhum. dos principais destaques, né? Que vão ser abordados no jornal. É muito É, bacana isso aí. Achei super interessante, bem legal mesmo. Parabéns até pela ah, forma com que você apresenta, muito clara. sim. É É porque bem é um momento ali também de eu bater um papo, né, com as pessoas, porque eu não quero que haja essa a barreira, distância que né? sempre houve, essa barreira de a moça da televisão como alguém intocável, porque isso é, na verdade, uma ilusão, né? O meu trabalho é como qualquer outro. O glamour é só na cabeça das pessoas, porque no dia a dia é muita ralação, muito trabalho mesmo. Embora eu tenha que estar com uma imagem assim apresentável, que talvez confunda e traga um pouquinho disso do glamour, eu entendo e respeito, mas eu Uhum. gosto muito de deixar claro que não, que a gente está ali no dia a dia na redação, correndo, trabalhando, escrevendo, indo atrás da notícia, editando o que chega da rua. E ali na live é um momento em que eu falo sobre isso, né? Ó, gente, hoje eu estou Sim. aqui, estamos organizando isso, está chegando aquilo, e conversar direto com o telespectador, né? Falar, oi, Zé Luiz, oi, Joana, oi, Carolina, tudo bem? Como é que está aí o tempo hoje? Está calor, está frio? E eu adoro também saber como amanheceu o dia na sua cidade, até para que eu possa depois falar com conhecimento de causa, né? Sim, Afinal de contas, eu abro a janela que eu estou em Ribeirão Preto. Mas e as outras cidades? Está chovendo? Está com poluição? Eu pois fico é. sabendo isso na live, né? E são 66 cidades, né? Não tinha noção, Exatamente. não, de que era tanta cidade assim. Que Ah, legal. é? É, Então, e você imagina que a gente tem um número de equipes que antigamente, né, Zé, era até difícil conseguir conteúdo, imagem de todos os lugares. Era uma tarefa bem mais árdua do que é hoje. A gente tinha que correr atrás da notícia, não que a gente ainda não corra, mas hoje, com esse caos informacional que existe, a notícia cai no nosso colo. É um desafio tão grande quanto? É, porque a gente precisa checar o exato. tempo inteiro o que está acontecendo. É fake news? Aconteceu aqui mesmo? A gente tem que se debruçar em cima daquela notícia até que não paire nenhuma dúvida no ar, né? Mas ainda assim dá para a gente fazer uma brincadeirinha em relação às leis da física, né? Com o smartphone na mão, né? Os moradores
abastecendo o jornalismo da EPTV, é quase como se a gente tivesse mais de um lugar ao mesmo tempo. Pois é. Né? Porque as coisas estão acontecendo em Colômbia, em Barretos, e também aqui em Cravinhos, em Ribeirão, e a gente está recebendo imagem daqui e dali o tempo inteiro. Nosso WhatsApp é Eu uma imagino. loucura de manhã. É todo mundo mandando material e a gente filtrando, logicamente, e apurando. Mas é muito interessante as possibilidades que o smartphone trouxe para o jornalismo, né? Você sabe que essa era até uma pergunta que eu ia te fazer, com relação a tudo isso, que acho que essa pandemia não foi nada e não é nada agradável, lógico, mas acelerou algumas coisas, né? Em termos principalmente de tecnologia. Uhum. Infelizmente acelerou de uma forma nociva, né? Porque você está vivendo, todo mundo vivendo um caos aí com relação à questão da pandemia. Mas olhando para esse lado tecnológico, deu uma alavancada muito grande, né? Sim, aumentou nossas possibilidades, não só em relação aos telespectadores, mas até em relação a entrevistas que antes eram inimagináveis de aparecer num jornal de interior. Hoje mesmo a gente colocou no ar uma entrevista com a Defesa Civil, com o chefe da Defesa Civil no estado. Olha. Antigamente, como a gente não tinha essa abertura de entrevista por Skype, de entrevista com a ajuda de FaceTime, de WhatsApp, a gente só entrevistava o representante da Defesa Civil da cidade. Isso era uma regra até, embora fosse uma regra tácita, como a gente fala, né, que não era clara, mas era assim, se não houvesse aquela figura, aquele dia na cidade, a gente não tinha a palavra da Defesa Civil. Hoje não, a gente consegue entrevistar pessoas que estão em outros estados também, em outros lugares, pessoas muito importantes em relação à própria pandemia, médicos, infectologistas, virologistas, a gente consegue trazer para dentro do jornal, então não fica só naquele quadrado de especialistas da região, embora a gente tenha, né, ainda mais falando em saúde, a gente tem alguns dos melhores aqui, né, em Ribeirão Preto, mas é muito interessante poder ouvir outras pessoas. Por exemplo, um dos grandes pesquisadores na área de Covid-19 é da minha cidade, o Pedro Alau. Ele é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Antigamente, a gente jamais teria o Pedro num jornal aqui de Ribeirão Preto, e nessa pandemia a gente conseguiu conversar com ele, inclusive fui eu que conversei com ele por Skype, entrou ao vivo no jornal. Isso, como você disse, deveria acontecer daqui a uns 5 anos, né? Sei lá, as coisas estavam se encaminhando para ser assim. Mas com a pandemia, a própria telemedicina e várias outras áreas, né? O próprio home office, de uma forma geral, educação, tudo acelerou, né? Então, a gente vai pegando aquilo que é interessante, que traz vantagem para o nosso trabalho. No jornalismo trouxe muitas vantagens. Eu imagino. Eu conheço, o pouco que eu conheço, eu já acho mega dinâmico. Imagina você que está aí no dia a dia com toda essa tecnologia na mão, como você falou, Instagram num aparelho, talvez, de olho no WhatsApp, de olho no e-mail, em tudo, né? Nossa Senhora, é uma loucura, assim, às vezes eu até brinco que eu gostaria de ver o que acontece no cérebro da gente enquanto a gente está ali de manhã, porque o relógio está passando, o jornal vai sempre entrar naquele horário, não importa o que aconteça, e você está lá recebendo um monte de informação e falando sobre algo e lendo sobre outra coisa, porque o jornalismo é muito vasto, né, em relação à quantidade de informações, em relação aos títulos, aos temas que a gente aborda. Hoje mesmo foi um jornal em que a gente falou de violência, mas a gente também falou de queimada, a gente também falou de cachorrinho, então você tem que estar por dentro de tudo e o cérebro fervendo, né? Mas claro, quem gosta, né? Trabalhando a mil, mas quem gosta acha isso um frisson, né? Essa adrenalina boa, ela te alimenta, ela faz você deitar no travesseiro com aquela sensação de missão cumprida, gostosa, e é bom demais, de alegria. E aí eu quero te falar uma outra coisa em relação ao que você disse, Zé,
de eu poder acompanhar tudo isso, de celular, de tecnologia. Veja bem, eu me formei em 2005, nós estamos em 2021, quase 2022. Eu também peguei um jornalismo em que não tinha nada disso. Então, eu participei, ainda estou participando da transição, né? Isso me deixa muito animada, porque eu faço Sim, parte, de alguma forma, da história da televisão mudando. pois é. Não existia essa chance antigamente, se alguém dissesse, olha, o telespectador vai participar ao vivo, para a gente era surreal isso em 2005, Sim. né? Malemar a gente tinha um celularzinho que não fazia quase nada. Não, e quando a gente, que não é da TV, no meu caso, não sou do jornalismo, via um carro, por exemplo, da IPTV na rua, fala, nossa, a IPTV tá passando, né? Era um negócio, né? Era super distante, não Sim, é? pô, total. Você via algum repórter ao vivo, É, encontrava com alguém na sim. rua, por acaso, você ficava, né? E É agora difícil estamos ver, né? e agora conversamos o tempo inteiro, né? Uau, que Falamos, legal. as pessoas conhecem meu gato. Imagina, antigamente a gente nem Frederico? sabia como é o Frederico. E, né, assim, eu acho muito interessante. Acho que eu tenho que ter bom senso, eu tenho noção, assim, de que eu sou uma figura pública, de que eu tenho que dar exemplo, de que eu também preciso ter assim, um equilíbrio ali no que eu vou divulgar e abrir. Eu também vou escolher isso, mas eu acho que todo mundo escolhe, né? Sim, Embora pareça que estamos todos muito expostos, estamos todos o tempo inteiro fazendo uma curadoria do nosso dia a dia, né? é verdade. Então, e é E, isso. e Embora você eu goste muito, eu sei equilibrar, eu acho. Pelo menos eu tento. sim, na minha visão, total. E outra coisa, você falou você estava comentando, né, do dinamismo, e tanto que você gosta do que faz, da questão da missão cumprida, isso é visível na sua fisionomia, viu, Luciele? Tanto no jornal, quanto nas suas lives, agora, a gente percebe quando a Uhum. pessoa, o olho brilha, né, quando faz o que gosta, né? É, porque assim, eu quis tanto, sabe? Para mim era um sonho de criança, mas era um sonho que não era racionalizado, porque eu não tinha consciência de que eu queria ser jornalista, mas o jornalismo estava em quase todas as minhas brincadeiras. Eu tinha um jornal impresso da minha família, eu Que legal. tinha. A minha mãe tinha uma filmadora e eu brincava de fazer entrevista. A hora eu era entrevistadora, a hora eu era o entrevistado. Eu fazia previsão no tempo, numa caixa de papelão. Então eu tinha várias coisas aí no meu coração, na minha alma, que já me levavam ao jornalismo. E quando foi para escolher na minha adolescência o que fazer, foi tão óbvio, nunca houve um plano B. Nunca teve uma segunda possibilidade. Entendi. Mas teve sim muito medo, teve muita dúvida, algumas pessoas falando, Imagino. você vai morrer de fome, né? Porque tinha aquela coisa de, você tem que fazer direito ou medicina, como se fossem as únicas possibilidades possíveis. E então teve a distância da família, foram muitos desafios ao longo desses anos. E hoje, Imagino. olhando para trás, eu só consigo pensar assim, valeu a pena. Que Ai, bom. Lu, mas você é feliz o tempo inteiro? Tá tudo sempre bem? Não, eu também me canso, eu também me frustro, Sim. só que eu acho que Ser quando você humano também, gosta do que né? você faz... E não existe conto de fadas, né? Mesmo Pois que é. eu seja muito feliz fazendo o que eu faço. Mas eu acho que quando você gosta do que você faz, você consegue se recuperar de qualquer baque mais fácil, com mais Passageiro. leveza, sabe? É, É, não fica aquele peso. eu vi que você comentou um pouquinho do início, né? Quando você era criança, você brincava, tal. Uhum, Eu via em algumas das suas postagens, né, que eu acompanho, que desde uhum. pequenininha mesmo, né, você já tinha essa veia jornalística, né? Eu, Já, olha que eu vi o engraçado. teu jornalzinho que você montou Ah, lá, você viu? Eu já postei no Instagram, é verdade. já. Então, é Você tinha muito quantos anos? Era doido, novinha, né? né? Naquele jornal foi em 94, eu tinha 10. Olha só. Mas eu, mais novinha ainda, eu já, assim, com 7, 8, eu já fazia algumas publicações na máquina de escrever da minha mãe. Que legal. Enfim,
Desde pequena né? mesmo, né? Desde pequenininha, e também, assim, tem imagens em que eu tô de bigode, eu fazia um bigode, assim, prendi o cabelo para apresentar um jornal fictício, em brincadeiras, em atividades da escola, eu sempre colocava, eu entrevistei uma vez, bem pequena, acho que eu tinha 11, 12 anos, entrevistei o vice-prefeito da minha cidade num trabalho da Olha só. escola, então, sabe, tudo, tudo já foi se encaminhando, só faltava eu falar, eu entender o recado do universo, e que bom que eu entendi, né? Que bom, exatamente. Fazer o que gosta é sempre muito bom, né? Faz a E- e- diferença, viu? Total, total. A gente vê em todas as profissões, você percebe quando a pessoa faz aquilo que gosta. É. Não que quem não gosta não faça bem feito, eu não estou julgando, mas Uhum. quem gosta flui, né? O negócio vai Flui. natural, por mais que você É falou tem os bem isso. desafios, às vezes Uhum. tem os momentos de cansaço, tá? Isso é natural Sim. para todo mundo, mas Uhum. fazendo o que gosta, as coisas fluem, né? Eu É acho diferente, né? diferente, você falou a palavra certa. Eu estava pensando aqui, voltando um pouquinho, lá numa uma das suas falas do início, você falou sobre essa Uhum. questão do glamour, da TV. Eu até tinha notado para comentar isso com você, que a gente tem uma impressão que, 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 que isso existe, né? As pessoas. Uhum. é, a TV, queira ou não queira, é um negócio muito legal, né? E você Uhum. trabalhar na TV, o privilégio de trabalhar na TV, de todo dia, que nem Uhum. você está num jornal super importante, num horário super importante, que é o horário do meio-dia, horário nobre aí do jornalismo, né? E num jornalismo de qualidade como é aqui, o da IPTV, da Globo aqui de Ribeirão Preto, e você trabalha bem isso, né? Eu vejo que você, pelo que você falou aqui, mas algumas pessoas, se não tiver um pé bem fincado no chão, se deslumbra um pouquinho, perde um pouquinho, Deslumbram assim. deselumbra, né? Ou não? É. Eu, assim, eu acho que realmente é muito fácil se perder em qualquer profissão, quando você fica numa posição de destaque, não só no jornalismo, mas na nossa situação ainda tem a popularidade, né? O fato de você se tornar Sim, conhecido. Então, eu imagino que seja muito fácil e muito tênue a linha que divide, talvez, a humildade da arrogância, né? Vou te falar o que funciona para mim. Primeiro, que eu nunca deixo de ser aquela pessoa que vai colocar a mão na massa, sabe? Eu não faço nada menos ou diferente do que os meus colegas fazem, tipo, né? Talvez assim, mas então você é apresentadora, você não vai fazer. Não, eu faço até mais se for preciso e trabalho muito, mas eu acho que até nem existe mais a figura do só apresentador, como já existiu um dia, daquela pessoa que chega e fica ali planando pela redação e de repente entra no ar, né, com a cuca fresca. Acho que há muito tempo não existe mais isso. O nosso trabalho é muito ativo e em todos os segmentos, né? Não estou falando de mim, mas os sim. meus colegas que trabalham à noite, que trabalham de manhã cedo também, eles trabalham muito, eles ralam muito, e o que as pessoas veem no vídeo representa aí uns 10% do todo, talvez até menos, viu? De tudo que a gente faz nos bastidores. E eu gosto muito, assim, de quando eu conheço as pessoas pessoalmente, ou até de quando eu falo com elas na internet, eu gosto muito de deixar bem claro que a minha profissão é diferente, mas que eu não sou famosa, a minha profissão é uma profissão pública, na verdade. Então, eu não sou artista, embora eu entenda, e como eu te falei antes, eu respeito as pessoas no mundo sem pandemia, porque eu quase não saio hoje em dia, né? Mas no mundo sem pandemia, as pessoas me veem em supermercado, em restaurante, elas pedem para tirar foto, eu tiro sempre, eu Legal. converso sempre, porque eu não quero que haja isso de ficar como se eu fosse melhor do que alguém, sabe? Isso é Sim, uma coisa que eu tenho consciência que eu não sou. E às vezes eu até me esqueço que eu sou tão conhecida. Muitas vezes eu me esqueço, sabe, eu chego num lugar e aí estão me olhando, sabe? Porque eu chego tão de boa, conversando com todo que mundo bom, e que rindo. legal. É por isso que você tem também, E além lógico, um sucesso profissional aí, fora da TV, você vê no seu Instagram, você tem
muitos seguidores, Ai, o pessoal tem gosta. muita gente querida, nossa Sim, senhora, tem muita é, gente ali fiel, ó, do tem. meu lado há anos. E é por conta de toda essa sua simplicidade, simpatia, né, com as pessoas, isso faz toda a diferença. Ai, E que legal. bacana, demais. E você falou de tirar fotos, né? Eu sou uma pessoa um pouco tímida, assim, sabe? Aí eu Aham, encontrei com um artista de TV mesmo, de aham, novelas, tal, enfim, artista. sim. E fiquei do lado, assim, num hotel, mas faz tempo. Aí eu, Aham, vou, não vou, né? Vou, não vou tirar foto. aham, Pedi para tirar foto, né? Eu já sou meio quieto. Aí eu fui lá, aham. Tietou, foi tietar. com o celular na mão já, do sério, tomei uma de encontro. O que ele E foi com uma vergonha. estúpido? Não, 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 ele foi educado, mas assim, eu não tiro fotos. Falei, aí fica aquele 3 segundos de Ai, que silêncio. vergonha! Sabe aqueles 2 segundos de pânico? Falar, nossa, É, queimei minha cara aqui. E fiquei com é. uma vergonha, mas Ai, enfim, que chato. É. é o estilo, né? Ai, que chato, Mas né? Eu achei chato. e deve ser super gostoso, né? Para você, por exemplo, alguém tira foto comigo, acho que, imagino eu que seja prazeroso, né? Ai, eu É, gosto muito do carinho que as pessoas emanam para mim, sabe? Hoje em sim, dia, você até falou do Frederico, que é o meu gato, é engraçado, porque às vezes eu encontro alguma pessoa, ela quer saber, ele ficou doente, aí, ai, o Frederico tá curado, melhorou, aí querem saber do meu namorado. Eu acho um amor, assim, não tanto só pela foto, mas eu acho um sim, amor, o carinho mesmo, sabe? As pessoas, elas têm um carinho por mim que às vezes eu, tipo assim, fico até meio sem graça, porque eu gostaria de retribuir à altura e eu não tenho tempo para isso, não consigo, às vezes, dar tanta atenção quanto eu gostaria, ou às vezes eu fico pensando, ai, gente, mas será que eu tô, né, que eu tô devolvendo ai, esse amor mesmo? Eu fico, às vezes, um pouco nervosa até com isso, porque nossa, você mudou a minha vida com aquela palavra que você falou tal legal, dia. Eu ouço isso às vezes, porque eu escrevo muitos textos, né? Aí eu sim. fico, ai, gente, que responsabilidade, meu Deus do céu. O conselho, você acredita que até conselho eu dou no direct? Acredito, acredito. Eu imagino. É. Os seus textos são muito bacanas. E eu imagino que as pessoas. Você acaba criando, imagino eu assim, uma amizade. Você é amigo de uma pessoa que você nunca viu assim presencialmente, É. né? Que você acaba criando até uma amizade, né? Você fala com a pessoa, às vezes, quase que. Não digo todo dia, mas tá sempre ali Uhum. trocando alguma mensagem ou outra. É. é, e acaba criando vínculos, Uhum. amizades, né? Mesmo sem estar fisicamente É. próximo, né? Ou sem sequer conhecer presencialmente a pessoa, né? Presencialmente. A É internet verdade. aproximou bem isso, né? Essas evoluções de todos os aplicativos que a Uhum. gente tem de mensagens acabou aproximando até as pessoas, né? Sim, mas É, também é uma responsabilidade, né? total, Nossa Senhora, é total. mais uma. Eu falei de uma lá no início, que era o lado profissional, e agora esse lado pessoal também, de pessoas que às vezes estão seguindo o meu exemplo, ou, né, Sim. ou confiando no que eu digo, nas coisas que eu penso. Você falou em seguir o seu exemplo, eu imagino assim, quantas pessoas hoje que pretendem e desejam seguir essa carreira, né, de Uhum. jornalismo, que estão ainda lá no começo tentando vestibular e sonham com o jornalismo, seja no jornal impresso ou seja no jornal televisivo, né? Com certeza você inspira muitas pessoas, com certeza é exemplo, né, para muitas pessoas e é o que você falou, acaba sendo uma responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade, É, né? Porque eu, influencia eu dou pessoas, né? exatamente, e justamente por isso eu tento trazer muito para a realidade a minha vida, de realmente, de novo, não glamorizar, não, não querer assim que as pessoas tenham uma ideia de uma vida perfeita ou de uma vida em que tudo dá certo. Eu tento muito trazer as pessoas para o chão, né, para a realidade. Não, calma, ó, eu entendo o que você queira, porque muitas jovens já vêm assim, ai, como eu faço para ser apresentador de jornal? E, na verdade, isso é uma consequência de muito trabalho, tem muitos degraus para você Eu subir, imagino. né? E todos eles pedem que você leia muito, que você escreva bem, que você fique atento ao que acontece ao seu redor, que você não seja preguiçoso, que você tenha disciplina. Então, isso é muito importante quando as pessoas falam, eu quero ser jornalista. Eu falo, calma, você quer para ser conhecido? Então você já está no lugar errado. Então
você quer ser outra coisa, porque para Pois ser é. jornalista você precisa de uma base muito concreta em relação a português, em relação a conhecimentos gerais, a coisas que talvez você não esteja disposto a renunciar, a se aprofundar. Então, não é fácil. E eu não falo isso para desanimar ninguém, não. Eu só falo para dizer, ó, você vai trabalhar domingo, você vai trabalhar feriado, você vai É ficar longe, às verdade. vezes, da sua família. Isso você está disposto a fazer? Tem Porque que não pôr tudo adianta na ninguém balança, né? achar exatamente. Assim como tem o ônus de outras profissões, tem o ônus do jornalismo. Sim, exatamente. Luciano, a conversa está muito boa. A gente vai sair só para um intervalo rapidinho e já volta, viu? É 2 minutos, Ok. super rápido. E vocês estão conectados aqui, acompanhando a nossa entrevista hoje com a Luciana Dornelles. É rapidinho, a gente já volta. On Web Rádio, está todo mundo ligado. Então, estamos de volta aqui na On Web Rádio, no Conexão Entrevistas, hoje com a Luciele Dornelles, jornalista e apresentadora aqui do IPTV Ribeirão. É uma honra, mais uma vez, quero deixar aqui registrado, estar com você aqui, Obrigada. Luciele. Muito obrigado mais uma vez. O papo está muito bom, nós estávamos conversando no primeiro bloco, o papo fluiu bem legal. Você falou do Frederico, do seu gato. Ele estava doente esses dias, Luciele? Então, na verdade, ele teve uma mega doença, ele teve gastrite e... Ai, me fugiu o nome da outra doença, meu Deus. Bom, pancreatite. Ele teve essas duas doenças e tomou um monte de remédio. E eu aproveitei para usar esse exemplo de uma situação super difícil, né? Porque foi super difícil, Sim, também para usar as minhas redes sociais para falar sobre adoção. Eu tento, assim, tudo que eu posso, eu tento trazer alguma mensagem, né? Então, eu isso é falei muito bom. bastante sobre adoção, porque eu sou muito contra a compra de animais, né? Com essa superpopulação de cachorros e gatos, eu acho que não tem É verdade. necessidade de comprar, né? E aproveitei para falar também sobre várias outras coisas em relação a gente entender que a vida é como ela é e aceitar como ela é, aceitar o nosso presente, que às vezes a gente fica assim, ai, mas e se? E se tudo fosse de um jeito? E se as coisas acontecessem assim? E quando a gente vai contra a realidade, a gente, na verdade, sofre muito mais, né? Sim, Então, eu peguei esse episódio dele também para trazer como um exemplo disso, embora agora ele esteja curado, mas foram alguns meses de muitas dúvidas, de muitos remédios eu imagino. e de muito dinheiro gasto, né, que não estavam Sim, previstos aí, mas que aconteceu, né? Como dizia minha sim. querida avó, que já não está mais aqui entre nós, o que não tem remédio, remediado está. E por Pois mais é. simplista que possa parecer, ter isso em mente nos deixa muito mais tranquilos em relação aos problemas da vida. Eu tenho conseguido não surtar com essa teoria. Pois é. E eu lembrei, você falando do seu gato, de todo do cuidado que você tem com ele, você também está sempre envolvido em projetos sociais, né? Fora da sua carreira, fora do trabalho, você tá. Fala um pouquinho mais, você tá Sim, do como que surgiu tá. essa Uhum. disponibilidade até de poder olhar para o próximo, ver as Uhum. necessidades, né, ao seu redor e poder fazer alguma coisa em prol do próximo, né? Isso é bem Sim. legal. Olha só que engraçado, a gente falou da minha avó e esse é um exemplo muito forte que ela deixou para nossa família. Durante toda a minha vida, ela fez muitas doações, ela era aquela que toda hora estava fazendo arrecadação, seja de brinquedo no Dia das Crianças, seja de comida no Natal, seja do que fosse. Eu cresci vendo a minha avó envolvida com isso e arrecadando na família o que ela podia para ajudar as pessoas. E eu, durante alguns anos, eu vinha fazendo, mas de uma forma muito displicente, eu vou usar essa palavra, porque eu não era tão comprometida quanto eu sou agora. E eu sentia esse chamado e me incomodava que eu não fosse tão presente quanto eu gostaria. Era algo esporádico, eu ia, ajudava pontualmente, aí parava, aí eu sempre tinha assim, mas a minha vida é corrida, não consigo. E aquilo parecia que estava sempre aqui, né, pedindo para que eu fosse mais ativa de uma forma frequente. Quando chegou a pandemia, assim como a pandemia avançou lá do tecnológico, parece que me deu aquela tapa com luva de pelica, tipo, vai, minha filha, agora é a hora, sabe? O que você está esperando? E aí eu me reuni com alguns amigos e a gente fundou um projeto
E esse projeto, então, começou dia 3 de abril do ano passado e era para ser um projeto só daquele momento mais crítico da pandemia, porque todo mundo achou que ia ser algo rápido, né? Ninguém É imaginava que verdade. a gente ia viver todo esse tempo assim. Pois é. Só que as coisas foram tomando uma proporção muito grande. Eu fui fazendo contato com assistentes sociais, com asilos, com lugares que cuidam de moradores em situação de rua, com ONGs de bichinhos abandonados, com líderes de comunidades muito vulneráveis. E a gente foi criando uma rede, e essa rede tomou uma proporção, Zé, que hoje a gente não tem uma semana sequer sem ação. Que E eu até legal. costumo dizer assim, quanto mais a gente doa, porque no início a gente ficava meio segurando o estoque, sabe? Ai, mas vamos usar o dinheiro aqui, porque a gente hoje em dia recebe muito dinheiro e recebe muita doação material também, brinquedo, Sim. roupa, comida, a gente tem um estoque certinho, remédio, que muitas vezes a gente consegue doar para não só para familiares de pessoas que não têm dinheiro, mas também para as enfermeiras de asilos que precisam de remédios de alto custo. Então, aí no início a gente ficava querendo segurar, né? Ai, mas doar, e aí na semana que vem. Aí a gente começou a brincar assim: ó, vamos trabalhar na abundância, vamos doar e não vamos ficar segurando nada. E aí, Zé, parece que quanto mais a gente doa, mais a gente ganha de doação. Que É uma legal. coisa assim, Deus nos abençoa muito, sabe? Amém. Agora, sábado, a gente estava na comunidade, doamos 55 cestas básicas. Olha que Na semana legal. que vem, se Deus quiser, já vamos doar mais 100. E assim tem sido. E tudo que surge. Agora, é que não dá para eu mostrar aqui, mas eu estou falando com você, no meu chão tem um monte de sacola, tem leite, um leite que custa quase R$ 300, que é um leite para crianças que têm alergia ao leite da vaca, o Sim. leite NAN, tem fralda aqui do meu lado. Então, assim, é o dia inteiro assim, meu carro lotado. Que legal. E aí eu ficava até com vergonha, às vezes, de falar que eu fazia esse trabalho, né? No início eu não falava, porque eu pensava, ai, não quero que ninguém pense que eu estou querendo me exibir, sabe? Mas Sim, aí eu percebi que também a minha voz, a minha imagem também ajuda a chegar a pessoas que podem, às com vezes, ajudar com certeza. mais. Então, essa rede está só crescendo e Que eu estou bom. assim numa alegria. Eu estou sempre cansada, porque tem trabalho todo dia, então às vezes, ó, sábado eu fui fazer entrega, domingo a gente entregou também brinquedo, uma bicicleta para uma criança que era muito, muito, muito pobre. Essa criança chorava agarrada na minha cintura. Então, assim, era domingo, sabe? Minha folga, e eu estava lá Que na bom. Vila Mariana fazendo essa entrega. Então, eu tô mais cansada fisicamente, mas espiritualmente eu nunca tive tão feliz na minha vida. Eu fico até emocionada, assim, porque eu jamais imaginei que ia acontecer o que aconteceu com o nosso grupo, assim, tá grande, tá Que todo legal. mundo comprometido, envolvido. Você não faz ideia como eu fico feliz. Eu Nossa. imagino que Deus abençoe que seja Amém. cada vez mais próspero aí o projeto. Amém. E falando Amém. nesse projeto, como é que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, como é que faz para poder participar com você disso? Então, ele é um projeto que, como eu falei, é entre os meus amigos e entre o meu namorado. Ele não é uma ONG oficial ainda. Eu tenho uma perspectiva, uma ideia de um dia eu jogo para o universo, jogo para Deus isso, tá? Eu tenho uma ideia de um dia ter um prédio, porque, Legal. como eu falei, hoje em dia o estoque é a casa da gente e o carro, né? Eu tenho a ideia. Um dia eu quero ter um prédio para poder dar aula, ter alguns espaços de esporte, para poder dar aula de música, sabe? Fazer alguma coisa com os Sim, jovens. Não sei. Eu tenho essa ideia muito firme na minha cabeça, ter um espaço para computador, para jovem que precisa fazer algum trabalho, imprimir alguma coisa. Então, assim, um dia ele vai ser um projeto profissional. Por enquanto, ele não é. Mas se alguém está aqui vendo, me ouvindo e quer participar, é só me chamar lá no direct do Instagram que eu dou toda a coordenada e vai ser um prazer também. Vou receber a pessoa de braços abertos, colocar no grupo do WhatsApp para legal. participar com a gente. Que bom, isso é bom. Que tomara que muita gente veja e participe. Aliás, Isso. é arroba Luciele Dornelles, né? O teu Instagram. É, na verdade, eu uso o meu apelido de infância, que ninguém usa, Zé. Na verdade, é arroba Lely Dornelles. Lely Dornelles. Ó, É eu vou fazer uma L-E. coisa aqui. Ah, Deixa eu ver se eu consigo. Que Vai dar ah. certo. Você está vendo a minha tela ou não?
Não, não tô. Não, peraí então. Eu vou colocar, se você permitir, obviamente, Claro, pode colocar. ó, o teu Instagram aqui para quem quiser, opa, peraí, quem quiser te Entra- seguir, quem quiser entrar em E, contato, e quem seguir, hein, Zé, tem que me falar que me ouviu aqui na rádio, pode ser, legal, né? Para eu pode poder ser isso, responder. não web rádio, Fala, ó, exatamente. ouvi você lá com o Zé na On Web Rádio, aí me dá um oi lá, comenta alguma coisa que você gostou da entrevista ou que você não gostou também. Aí, Sim, esse é esse aí. aqui, né? Tá aparecendo. É, Para você que está isso. aí assistindo ou ouvindo a rádio, Lely Dornelles com dois L's, né? Dornelles com dois L's. Isso, Para você que está isso ouvindo. aí. Para você que está vendo, é só seguir aí e poder interagir com a Luciele e participar desses projetos que são super legais. Fiquei muito feliz de saber que você está tão envolvida assim, né, com ajudar ao próximo. Então não esquece, você já pega já o celular e segue Isso. a Luciele aí que além do conteúdo bom, você vai poder participar de ações, boas ações junto com ela. E eu vi também, Luciele, que você está estudando neurociências, é isso? Olha só, né? Uma Pô, área totalmente diferente de tudo que eu já imaginei na minha vida. Às vezes eu peno na sala de aula, embora seja uma sala de aula virtual, mas às vezes eu peno com os professores, porque nunca eu tive uma familiaridade com exatas, com ciência. Então, hoje em dia, eu estudo genoma, estudo as partes do legal. cérebro. É bem até difícil às vezes, né, para uma pessoa que Sim, toda a vida ficou na área de humanas. Mas é uma área que me interessa muito e que tem me feito muito feliz também, assim. Eu percebo que eu gosto muito de entender a mente humana, eu gosto muito de entender por que certas doenças acontecem, por que certas pessoas agem de uma maneira ou de outra. Então, isso tem me fascinado de um jeito. Eu ainda não sei exatamente se algum dia eu vou usar isso profissionalmente. Mas, de certa forma, eu já tenho usado, né? Porque a bagagem, o conhecimento que eu estou tendo dia a dia com os professores, gente não só do Brasil, muitas vezes eu tenho aula com pesquisadores, com médicos importantes legal. dos Estados Unidos, da Inglaterra. Claro que todo conhecimento, esse aí a gente não perde, né? Eu já estou Sim, usando no meu dia a dia de alguma forma, seja na vida pessoal, no meu autoconhecimento, como também na televisão, na hora em que eu vou analisar, contar a história de alguém, eu já vejo de outra forma. Ai, é é, muito interessante, é muito é fascinante, sabe? Eu Eu ia falar isso fico. agora, você tirou a palavra da minha boca. Fascinante. Eu É também gosto. fascinante. Eu leio um pouco sobre isso, eu acho que é bem. Uhum. O cérebro é difícil de entender, né? Assim, é complexo, né? É É, muito complexo, porque depende não só da família que você nasceu, mas da forma como você foi criado. O nosso cérebro ele é moldado até os nossos 21 anos, e todos os fatores externos influenciam em como seu cérebro vai ser. Então, às vezes, o que é tão óbvio para mim em relação à tomada de decisão, ao que é certo, ao que é errado, para mim é óbvio, para o outro não é, porque ele entende de outra forma, não é porque necessariamente ele é mau caráter ou ele é uma pessoa é, é, pior ou menos inteligente, é só porque ele foi criado de outra forma, e ponto. é E moldado se de um a jeito gente souber, diferente, né? exatamente, se a gente soubesse respeitar isso, seria mais fácil, creio eu, até educar as nossas crianças, né? Conseguir entender que elas não têm o raciocínio que a gente tem. O adolescente não é que ele é rebelde, é porque o cérebro dele está em formação. Então, é natural Legal. que ele vá questionar coisas e que para ele que ele vai desafiar certos limites, né? É muito natural isso. Não é porque é rebeldia, mas a gente acha que é, né? Pois é, mas é bem legal. Um dia a gente combina de bater um papo só sobre isso. Quando você Só tiver. sobre Só isso, sobre isso. E fechado. vai dar pano Nossa, conversa para tempo, hein? uhum. Para horas aí. Não, aí dá para a gente falar de violência, de sono, de depressão. Pois Nossa, é. a gama aí é infinita de assuntos Sim, que se a gente conseguisse aprender, até o nosso sistema prisional seria diferente, a educação das nossas crianças, a forma como a gente enxerga a hora de dormir, sabe? Tudo começa aqui. tudo começa aí. Você sabe que depois eu vou até compartilhar com você no seu, na sua, Uhum.
rede social, eu tenho uma mensagem que eu acho muito legal de um pastor que fez uma pregação sobre o pensamento, o quanto o pensamento influencia nas suas ações. Influencia. Demais, né? Exatamente, exatamente. E muito mais do que a gente pode imaginar. Inclusive, existem alguns estudos relacionados às pessoas que são religiosas, freiras, pessoas budistas. E esse estudo, um estudo neurocientífico mesmo, ele mostra que essas pessoas elas têm uma capacidade de estressar e voltar para o ponto normal com mais rapidez do que nós, réis mortais. E isso está diretamente ligado aos momentos de meditação. Não necessariamente aquela meditação que a gente pensa que é assim, né? Mas o meditar, orar, né, dos pastores, né? A meditação que o próprio Jesus fazia quando saía para pensar, para tomar as decisões dele, né? Para meditar em Deus, meditar no que fazer. Isso traz para a gente nessa reflexão, esse momento de silêncio, de respiração, isso traz para a gente uma capacidade de lidar com os problemas do dia a dia enorme. E olha que interessante se a gente pudesse ensinar isso para as nossas crianças, desde pequenininhas, né? Respira, respira, fica em silêncio, que é algo que a gente acha que é tão surreal, que é tão assim, né? Ah, é para a turma da yoga. Não, seria para todos nós, na verdade, isso, né? Sim. Você sabe então, que, é muito legal, eu amo. Sou de fato, apaixonada por essa área. que legal. Eu vou te mandar depois, você vai gostar da mensagem. Ah, eu quero É ver, eu quero super, ver. super Ouvir, né? bacana. Sim, é super bacana. Não é ver, é YouTube, você vai ver. Se você é uma Tá. mensagem de vídeo. Você conhece a Joyce Meyer, pastora? Ou não? Daqui de Ribeirão? Não, Eu acho que não, não. eu posso te mandar de volta Manda para mim, também. manda. Porque ela é uma pastora que vive pregando em relação ao pensamento. E eu gosto muito de ouvir a pregação dela de manhã também no YouTube. Porque justamente eu acho muito interessante que ela fale sobre isso, sobre a esperança, sobre você não ficar cultivando a preocupação e Ansiedade. ansiedade. E por mais que pareça um tema talvez espiritual, religioso, ele é todo embasado na neurociência, muito mais do que a gente possa imaginar. O nosso cérebro, ele reage a tudo aquilo que você pensa, né? Aliás, tem um versículo, Filipenses 4:8, que diz isso. Tomar cuidado com aquilo que você pensa, pensar em coisas edificantes, pessoas não, pensamentos bons, que agradem a Deus, que sejam pensamentos, não pensamentos positivos, não é isso, mas é pensamentos bons. Pensa tudo aquilo que inclusive em relação a gente, que às vezes a gente se menospreza, né? Pois A gente pensa que a gente não é bom o suficiente, ou a gente se coloca para baixo no nosso pensamento muito mais do que a gente consegue ter ideia, porque muitas vezes é de forma involuntária, de forma inconsciente, mas é verdade, o pensamento está em várias, você falou de Filipenses, eu não vou me lembrar agora, mas eu sei que tem vários momentos da Bíblia, inclusive quando José é preso, em que eles falam sobre a importância de você dar vazão ao mundo interior, né? Que no caso nada mais é do que a mente. Exatamente. Olha, você falou em José, se não me falha a memória, o pastor, ele se chama Tiago Matos, ele pregou sobre essa questão do pensamento, é uma série de pregações. O nome é Mude o seu pensamento, mude a sua vida, algo assim. Tá. Mas aí Eu o vou exemplo tomar de para José, ver. ele fala exatamente, ele foi preso, tal, toda aquela Aham. questão de como ele trabalhou essa questão na cabeça dele, em termos Que de legal. pensamento. Você vai gostar, é bem legal. Que legal. Embora eu seja uma mulher super da ciência, eu também prezo muito pela palavra de Deus. Eu estudo muito a Sim, palavra de Deus, assim. Isso é uma que prática que bom, eu que legal. tornei, né, tornei um hábito, na verdade. Antes Isso é também era uma bom. coisa esporádica, eu também era displicente, mas desde 2019, junho de 2019, eu estudo a palavra todos os dias. Isso também mudou a minha vida. Então, Que legal, acho que a Deus, vida ele... é um pedacinho de várias partes, né, se unindo aí para a gente ter um dia a dia melhor, né? E aí eu posso dizer, como testemunho pessoal, quando eu conheci a Deus, a Jesus na minha vida, de fato, é difícil expressar em palavras. É.
quanto mudou a vida. Muda, É, tanto que a Bíblia fala em novo nascimento, né? Quando você conhece a é, Deus, você nasce a Jesus, né? Aceita Jesus, você nasce de novo, né? Então é verdade. é bem legal, muda de fato a nossa vida. É. Você falou durante o nosso bate-papo aí das entrevistas que você fez de toda a sua carreira, qual foi a entrevista ou a matéria, Uhum, aquilo que você fez que mais te marcou, assim, como jornalista? Eu uhum. digo, imagino que você deve ter milhões e milhões Nossa, tem né, muitas. de experiências aí no jornalismo. Tem É, alguma que você falou, pô, essa aqui me marcou por conta disso ou daquilo? uhum. Eu vou falar duas, então, uma já do período EPTV e uma antes da EPTV, pode ser? Claro, Estando na EPTV, algo que mexeu muito comigo, muito mesmo, foi o caso do menino Joaquim, porque a gente tinha acesso a muitas provas e muito material da promotoria, da investigação, né, do Ministério Público. A gente tinha acesso a muitas coisas pesadas e chocantes que a gente nem podia colocar no ar, porque, olha, né, não era recomendado pelo teor de periculosidade do que aconteceu dentro daquela casa eu do menino imagino. Joaquim. Então, mexeu muito comigo e era todos os dias, né? Primeiro ele desaparecido, depois foram dias ele desaparecido, depois o corpinho encontrado. Aí os detalhes sórdidos dessa história não teve como não me marcar, porque você fica pensando assim, como o ser humano, por mais que você estude, por mais que você leia, você ainda fica assim, não é possível que um ser racional é capaz de fazer isso com uma Pois é, criança inocente, né? Então essa me marcou muito, foi muito pesado assim para mim e aquele trabalho interno de não me emocionar no ar, sabe? Uma coisa assim de ter sim, que ter uma concentração para não me envolver a ponto de chegar em casa e não conseguir desligar, né? Então esse foi bem, embora seja uma notícia pesada assim, mas não tem como não falar dela. pois é. Aí agora antes da EPTV, e com certeza eu preciso falar dessa cobertura, foi uma cobertura que eu fiz ainda sendo estudante de jornalista, mas que mudou a minha vida para sempre. Eu visitei vários quilombos do Rio Grande do Sul, lugares que onde moram até hoje filhos, netos, bisnetos de escravos, né, de pessoas que fugiram, na verdade, das fazendas que, né, de escravidão e foram morar em lugares de difícil acesso, no pé de alguns morros. Eu fiz algumas reportagens especiais sobre esse assunto e tanto que o meu TCC foi sobre esse assunto para você ver como mexeu Olha, comigo, né? E até hoje é um assunto que mexe comigo em relação ao racismo estrutural que existe no Brasil. Eu fico, né? Eu tento fazer a minha parte de várias formas em relação a isso. Eu acho sim que a gente tem uma dívida histórica com esse povo que foi arrancado, né, das suas casas e vieram como se fossem bichos para cá e para outros países. Então, de fato, estudar sobre a escravidão no Brasil mudou a minha vida para sempre, assim, ter uma consciência, né? Não ter aquela visão romantizada que às vezes até a disciplina de história nos ensina na escola, né? Então você sim, conversar com esse povo e você ver como eles mesmos se rebaixam muitas vezes e como eles acham que eles não têm valor. Ainda hoje, pessoas que não têm nada, que não têm saneamento básico, que não sabem quem é a Xuxa, que estão lá no mato e ficaram lá parados no tempo, sem consciência de que eles poderiam trabalhar, ou muitas vezes sem ajuda mesmo, né? eu imagino. Por onde começar, né? Então tá, a No, escravidão acabou, mas e agora? Eu vou para onde? Eu faço o quê? Eu tenho o quê? Então isso foi também uma coisa não muito boa, mas que me trouxe uma reflexão muito importante assim para minha vida em relação ao que foi feito com os negros aqui no Brasil. eu Então imagino. eu me aprofundei muito na vida dos quilombolas, muito, eu entrevistei vários, eu fiz um trabalho bem grande assim com eles, entrevistando, tirando foto, conhecendo como vivem, o que pensam. Foi muito marcante para mim. Eu imagino. Que bom que acabou, né? Tudo. Acabou, eu digo, a escravidão, Ah, né?
Nas É. consequências ainda pode ser que ainda... Ainda tem alguns anos aí, viu? Acho que vão ser nossos filhos, nossos netos. A nossa geração ainda está deixando muito a desejar, né? Um trabalho de Embora as pessoas conscientização, falem, né? as pessoas às vezes falam, não existe racismo, a gente sabe que existe, né? Ele Sim, está muito velado, né? presente ainda e muitas vezes velado, exatamente. Exatamente. Luciele, o papo está muito bom, está muito gostoso. Estamos chegando ao Eu final. falo muito, né, Zé? Nada, fala nada. Foi muito legal. O tempo voa, né? Quando o É. papo é bom, o tempo voa, né? Que bom. Isso é bom. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez. Para a gente aqui da Web Rádio e do programa Conexão Entrevistas, né? É uma honra recebê-la participando nessa entrevista. E vamos marcar mais aí, Obrigada. mais algumas. Sim. Quando você está terminando o seu trabalho, a sua formação em neurociência, a Aham. gente vai fazer um só sobre isso. Só Aí sobre a gente cérebro. marca, Ai, meu Deus. vai ser bom demais, vai ser E quando acabar a pandemia, ou tiver mais tranquilo, aí eu vou dar entrevista presencial aí. Já ótimo, pensou que legal? muito legal, combinado, vai ser muito bacana. Conhecer a Tá? igreja, enfim. Sim, tá convidada quando você quiser. E assim que terminar a pandemia, a gente faz assim com o maior prazer uma entrevista. Quem sabe lá já vai estar passou essa fase sua de Ah, alivio um pouco, né? De é. estudo, porque Aham. acompanhar tudo que você faz, mais estudar ainda a neurociência, é, é guerreira, Corrido. né? Faz parte, faz Bom, parte, faz bom, parte. bom demais. E para você que está aqui acompanhando, espero que tenha gostado. Chegamos ao final e até semana que vem, sábado que vem, tem mais. Boa semana, bom final de semana. E, Luciele, Deus te abençoe em tudo que você faça aí, que prospere sempre. E conta conosco aqui da On Web Rádio, viu? Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo Outro. grande para você, Zé. Obrigada pelo convite. Obrigado eu. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.